Olá, estamos dando início a mais uma aula, dando seguimento à matéria de angelologia ou doutrina dos anjos. Sejam bem-vindos. Amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula. Na última aula nós demos uma introdução na matéria doutrina dos anjos ou angelologia, né, que trata das características do serviço, da criação, né, da origem dos anjos, de onde vieram, o que eles fazem, o que é a função do anjo, o que não é função do anjo, aonde o anjo pode estar, onde não tem anjo, enfim, essas colocações que nós fizemos na última aula. Nós vamos agora dar continuidade falando alguns temas repetidos da aula anterior, com alguns detalhes a mais e introduzindo alguns tópicos novos sobre esse assunto. Primeira coisa que nós vamos falar hoje é o serviço dos anjos. O que o anjo faz? Onde ele faz? Ao longo da história, onde nós encontramos anjos? Trabalhando em quê? Fazendo para quem? O que pode fazer? O que é obra do anjo? O que um anjo não faria? Então primeira coisa que nós vamos ter em mente, que a aparição do anjo, o serviço do anjo, é uma coisa esporádica, não uma coisa rotineira, né? Tem anjo aqui, tem anjo aqui. O anjo vem todo dia no mesmo lugar fazendo a mesma coisa? Só sob ordens de Deus. Então, às vezes as heresias aparecem quando nós atribuímos ao anjo serviço que não é dele. Quando nós começamos a ver anjo demais em lugar que é obra do Espírito Santo, onde nós começamos a dar ao anjo o que devíamos dar a Deus: honra, glória, louvor, orações. Então, o serviço do anjo, ele não é rotineiro, ele não é como o Espírito Santo que veio morar, que habita entre nós, né, permanentemente. O anjo não é permanente na igreja. Ele vem, faz o que tem que fazer, sempre sob ordens de Deus, nunca por vontade própria, nunca a pedido meu, mas ele não fica frequentemente como o Espírito Santo, definitivamente como o Espírito Santo. Então vamos ver primeiramente a atuação dos anjos no Antigo Testamento. Desde a criação do mundo, nós vamos ver os anjos trabalhando. O primeiro lugar na Bíblia que nós encontramos anjo atuando é lá no Jardim do Éden. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus os expulsa do jardim e coloca querubim à porta da entrada do Éden para proteger a árvore da vida. Porque eles comeram do fruto da árvore do conhecimento e estavam proibidos de comer da árvore do fruto da vida. Então, ali está o querubim, a Bíblia fala com espada flamejante, para não permitir que eles comessem da árvore do fruto da vida. E, aí começa, é a primeira vez, a primeira atuação de um anjo trabalhando no serviço de Deus. E segue a história de Israel, sempre vamos ter anjos, sempre vamos ver anjos, sempre vai ter um anjo executando algum serviço específico. Primeiro, como mensageiros. Nós já falamos que a palavra anjo não significa o nome, mas significa a função. A função do anjo é mensageiro. Ele sempre vem para trazer uma mensagem de Deus. Então, como mensageiro, o anjo atuou, né? Ajudando Eliezer a buscar uma noiva para Isaac, amando de Abraão. A lei foi entregue a Moisés através de um anjo. A lei foi dada por Deus e Deus usou um anjo para entregar essa lei a Moisés. Um anjo aparece a Elias, orientando ele para mandar uma mensagem ao rei de Samaria, perguntando que não há Deus em Israel. E um anjo também foi enviado a Daniel para explicar a Daniel as visões e as revelações que ele teve acerca do fim. Daniel recebe a mensagem de Deus, não entende, e Deus manda então um anjo para esclarecer, para trazer discernimento a Daniel a respeito dessas coisas. As coisas que nós chamamos do fim dos tempos. E eles aparecem também como seres que ajudam nas dificuldades. Então o anjo,
Ele vem amando de Deus, não só para trazer mensagens de Deus, mas ele vem para encorajar, ele vem para ajudar. Um exemplo disso foi Jacó, quando ele foi abençoar os filhos de José. Jacó faz menção a um anjo que o livrou de todo o mal. E pensa vocês na jornada de Jacó. Pensa numa jornada cheia de altos e baixos, cheia de tribulações, cheia de idas e vindas. E ele fala no final da sua vida, na hora de abençoar os netos, ele fala: o anjo que me livrou de todo o mal. Mesmo tendo passado por todas as situações tribulosas, ele reconhece que o anjo do Senhor o ajudou. Elias também foi confortado por um anjo quando ele fugia de Jezabel. Jezabel procurava Elias para matar, e Elias então foge da presença de Jezabel. Então um anjo aparece para Elias e dá para eles o conforto, dá para ele um ânimo. Daniel novamente na cova dos leões. Daniel é jogado na cova dos leões, passa-se a noite, o rei nem dorme de preocupação. Quando ele manda olhar se Daniel está vivo, porventura estaria Daniel vivo? Então Daniel responde: o Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Então o anjo também guarda. Balaão estava a caminho do erro, o caminho que levaria a amaldiçoar o povo de Deus. Então o anjo aparece para a mula de Balaão. A mula de Balaão vê o anjo, mas o Balaão mula não vê o anjo. Então o anjo fala, impede a jumenta de passar, a mula de passar, e Balaão, numa situação de falta de discernimento, ele não percebe que o que está impedindo ele de seguir o caminho não é a mula empacada, mas é o anjo do Senhor que se posicionou diante dela. E por fim, Ló, quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruída, 2 anjos visitam Ló, vai até a sua casa, fala: vamos fugir, né? Eu vou te tirar daqui. E pega Ló pela mão e tira Ló, a sua esposa e as suas filhas de Sodoma e Gomorra. Pela Bíblia nós sabemos que Ló e suas filhas se salvam, mas que a mulher de Ló, por amor às coisas que estavam deixando para trás, olha para trás, que era uma regra descumprida, não olhe para trás. Ela olha para trás, se transforma numa estátua de sal e não se salva. Mas quem ajuda Ló a sair dessa situação? Os anjos. E pelo que nós entendemos, se os anjos não puxam pela mão, Ló também teria perecido com a sua esposa e as suas 2 filhas. Anjo executam castigos. Amando de Deus? Sim, amando de Deus, o anjo executa castigo. A Bíblia fala que uma certa vez Davi resolveu contar o povo. E isso foi o descumprimento da ordem de Deus, que diz: não conta o povo. E quando Davi conta o povo, Deus envia um anjo com espada para ferir a nação. E muitas pessoas morrem, ou seja, executa o juízo. O juízo era para quem? Era para Davi. Em Daniel, novamente, nós vemos Nabucodonosor tendo um sonho do que seriam os seus dias futuros, onde ele iria se transformar, não se transformar, mas agir como um animal. E nesse sonho, quem é que vem executar esse juízo? Um anjo. Isso por causa do seu orgulho, da sua soberba, da sua grandeza, onde ele se achava grande. Então o anjo do Senhor aparece para executar juízo sobre Nabucodonosor. Só isso? Não. Se você ler toda a história de Israel, os anjos estão presentes na vida de todos os patriarcas. Você vai ver anjo na vida de profeta, você vai ver anjo na vida de mulheres, você vai ver anjo a favor da nação, você vai ver anjo dando boas notícias, dando má notícia da parte de Deus, você vai ver anjo anunciando o nascimento, você vai ver anjo encorajando, ou seja, os anjos são atuantes no Antigo Testamento e sempre relacionado ao povo de Israel. Sempre direcionado ao povo de Israel, seja para proteger, para guardar, para guiar ou para trazer mensagens específicas de Deus. Passado o Antigo Testamento, nós vamos encontrar anjo no Novo Testamento. E começa o Novo Testamento com a vida de Jesus. Pensem vocês que Jesus, Deus, ele era conhecido no céu pelos anjos, onde é a morada dos anjos, como Deus Filho.
E de repente esse Deus Filho se transforma num homem, né, um Deus encarnado, se transforma num homem, vem à Terra para executar a obra de salvação. Então os anjos já conheciam Deus. Jesus, Filho, Deus. E esses anjos, eles vêm então servir a esse Deus na Terra. Então existem muitas coisas que quando nós vemos a atuação dos anjos na vida de Jesus, eles estão ali cuidando do que eles já faziam. Porque eles já sabiam, eles já conheciam Jesus. Primeiro, os anjos começam a atuar na vida de Jesus desde o anúncio do seu nascimento. Quando o anjo aparece para Maria e revela para ela o seguinte: você vai ser mãe do Salvador. Maria, seja bem-aventurada, não tenha medo do que eu estou falando, Deus se agradou de você, você está sendo bem vista no céu e por esse motivo vai ser gerado em você, você vai ficar grávida do Espírito Santo, vai ser gerada em você pelo Espírito Santo o Filho de Deus. E é o início do serviço do anjo na vida de Jesus na terra. O primeiro serviço do anjo na vida de Jesus é avisar que ele vai nascer. Logo em seguida, um anjo também conversa com José. A Bíblia fala que José era um homem íntegro, honesto. Falou: espera aí, se a mulher de quem eu sou noivo está grávida e o filho não é meu, obviamente vão pensar que é meu. Então, para não ficar, eu difamado, ela difamada, eu vou fugir dessa situação. Quando o anjo aparece para ele e fala: José, não tenha medo. Maria está gerando o Filho de Deus, o Salvador. Então, toma Maria como sua esposa, porque o que nela está não é do homem, é de Deus. E é uma coisa interessante quando nós olhamos esses dois textos, que o anjo ele não está só a serviço de anunciar a vinda de Cristo, de anunciar o nascimento de Jesus. Ele também está falando de salvação. Ele diz para Maria: você terá um filho, colocará nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o serviço do anjo é como se fosse um serviço duplo. Ele anuncia que Jesus vai nascer e ele anuncia já a salvação para os judeus. Quando Jesus nasce, os anjos anunciam para os pastores que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E a Bíblia fala que apareceu anjos louvando a Deus, anjos cantando louvores. De novo, o anjo cuidando da salvação. De novo, o anjo contribuindo para a obra da salvação, para a evangelização. Os anjos anunciaram aos pastores, e depois que Jesus nasce, quando os pastores avisam para Herodes: olha, estamos procurando o Messias para adorá-lo, o menino que nasceu para adorá-lo, Herodes fala assim, é uma ameaça a mim, ao meu reinado. Então, Herodes arquiteta um plano para matar Jesus, quando ele manda matar todas as crianças menores de 2 anos. Então, de novo, o anjo em ação. Ele avisa José dos planos de Herodes e fala com ele: foge para o Egito. O que o anjo está fazendo? É só uma mensagem? É uma mensagem também, mas o anjo está orientando. Está preservando o plano de salvação. Quando Jesus foi tentado no deserto, depois de passar pelo jejum, depois de passar pela tentação e vamos dizer, pelo diálogo, pela conversa com o diabo, os anjos se aproximam de Jesus e o servem. Pensem vocês que Jesus já era servido no céu. Então, o que nós podemos imaginar que os anjos estão fazendo? O que é servir a Jesus? Confortar, consolar. Não sei, talvez o anjo tenha falado alguma coisa, uma palavra de ânimo para o Jesus que estava ali como um homem. A Bíblia fala que os anjos o serviram. No Getsêmani, enquanto Jesus orava, agoniando, sofrendo, angustiado por ter o peso do mundo nas suas costas, chega um anjo e o
conforta. Na ressurreição de Jesus, os anjos presentes, a Bíblia fala que um anjo sentou-se na pedra de entrada do sepulcro. E nós vemos em outras situações onde ora Jesus aparece, ora anjo aparece para anunciar que Jesus ressuscitou. E tudo isso está relacionado à salvação. Jesus morreu e ressuscitou. E é isso que torna o plano da salvação consumado. Se Jesus morre, permanece morto, ele seria mais um herói religioso, um mártir talvez. E quando Jesus é levado aos céus, Atos 1 e 11, fala que 2 anjos se posicionaram diante daquelas pessoas que estavam vendo Jesus ser levado ao céu e diz: varões, por que estáis olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Do mesmo jeito que o vesti, ele vai voltar. Está vendo que não além de... Agora ele já está falando ele falou da salvação no início, cuidou da salvação, e agora está cuidando das coisas futuras. Ele está avisando, é um prenúncio de que Jesus vai voltar. Então, eu entendo, a gente entende que os anjos estão o tempo todo cuidando da obra redentora de Cristo e cuidando daqueles que hão de herdar a salvação. Está vendo que cumpre aqui Hebreus? Eles estão a serviço daqueles que hão de herdar. Anjo avisando que Jesus vai voltar. Anjo não está evangelizando, mas ele está cuidando do evangelho. Na era apostólica, ou podemos pensar nos anjos na era apostólica como um anjo cuidando da evangelização mais especificamente, porque a era apostólica foi uma era de evangelização. A prioridade da igreja era evangelismo, era evangelização, era missões. O Paulo, Pedro, todos eles cuidavam das doutrinas, mas a prioridade deles é fazer com que Cristo fosse conhecido. Era por isso que Paulo planejava sempre viajar, ir além. E os anjos estavam sempre atuando. Agora, não cuidando do plano de salvação no sentido de cuidar de Jesus, mas agora cuidando daqueles que dariam continuidade ao plano da salvação, ao conhecimento da salvação, só que agora através dos apóstolos. Vamos ver. Aos anjos não foi dada a incumbência de pregar o evangelho. A Bíblia diz que eles gostariam, mas eles foram dados a oportunidade de cooperar com a realização dessa obra. Como? Primeiro referência que nós temos de um anjo cuidando da evangelização é quando um anjo orienta Filipe para que ele encontre um eunuco, converse com esse eunuco, faça ele entender as escrituras, faça ele ter conhecimento, ele se converte, ele é batizado e vai para a sua terra e leva o evangelho. E quem faz com que Filipe encontre esse eunuco? Um anjo. Quando ele orienta por que caminho ele deveria ir para encontrar esse eunuco. Segunda, mais uma, vamos dizer segunda, vamos colocar mais uma. Serviço de anjo, a serviço da igreja, a serviço da evangelização na era apostólica. Quando os discípulos, os apóstolos são presos, a Bíblia fala que um anjo aparece, abre as portas da prisão, não cita o nome dos apóstolos nessa ocasião, mas tira eles para fora da prisão, fala com eles, vai e se apresenta e falem a todo o povo as palavras dessa vida. O que o anjo está dizendo? Olha, eu acabei de ajudar vocês a sair da cadeia, para vocês testemunharem, para vocês falarem a palavra de Deus. Anjo cuidando, cooperando na evangelização. Mais uma, Cornélio centurião. A Bíblia fala que um anjo apareceu a Cornélio, orientando ele a chamar a Simão, ou Pedro, para que esse dissesse a ele o que ele deveria fazer para ser salvo. Cornélio era um centurião que não era judeu, mas
tinha o desejo da salvação. Então, ele começa a orar, perguntando o que eu preciso fazer para ser salvo. É quando o anjo diz, olha, chama Simão, que ele vai te dizer o que precisa ser salvo. E lembrando que Simão era resistente a pregar o evangelho para quem não é judeu. A Bíblia fala que Deus deu a ele uma visão, mostrando para ele um monte de coisas que ele chamava que os judeus chamavam de impuras. E ele, e Deus falava com ele, come. Ele dizia, não, isso é impuro. Foi quando Deus diz para ele, olha, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. A quem estava se referindo essa visão? Aos não-judeus, que eram por Pedro considerados impuros, pessoas que não mereciam salvação, pessoas que não deveriam ter salvação. Então Deus vem numa visão e diz a Pedro, também são meus. Vai lá e evangeliza, vai lá e fala. E foi o que Pedro fez. Pedro se direciona então até Cornélio e diz para ele o que ele precisa ser salvo. Ou seja, prega, evangeliza, fala de Jesus. Em Atos 27 e 24, Paulo está sendo levado para a Itália como prisioneiro. E a Bíblia fala que nas muitas... que eles trocaram de embarcações algumas vezes e chegaram num determinado lugar, o mar ficou tão revolto, tão agitado, que eles estavam prestes a um naufrágio. E o desespero, não saberem acreditar, se acreditavam na verdade do capitão do navio ou se acreditavam em Paulo, que estava dizendo, o Senhor vai nos salvar. Quando um anjo aparece para Paulo e fala, Paulo, não se preocupe, ninguém nesse navio vai perecer, e além disso, eu vou te dar todos que nele estão. De que o anjo está falando? Vou te dar como? Para que você pregue. Vou te dar para que você evangelize. Ou seja, todos eles são seus. É só você executar a obra de evangelização. E se tinha um homem que evangelizava a tempo e fora de tempo, foi Paulo. Nem as prisões, nem as cadeias foram suficientes para deter o evangelho que ele conhecia. Embora ele não tivesse, talvez, condições físicas de se locomover, ele sempre fez com que o evangelho não fique... Ele mesmo diz isso. Eu estou preso, mas o evangelho não está. E no Apocalipse, a Bíblia fala, Apocalipse 14 e 6, que no fim da era presente, Deus mandará um anjo para completar a pregação do evangelho do reino. O texto diz o seguinte: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. E se nós olharmos Apocalipse, tem anjo do começo ao fim. Atualmente, como que nós conhecemos os anjos no que diz respeito aos serviços deles para nós, para os cristãos, para a igreja? E é interessante que essas referências de que os anjos fazem alguma coisa pelo cristão, ela não é do Novo Testamento primeiramente, ela é do Velho Testamento. Salmo, aí está escrito 3, mas é 34 e 7. É um versículo que nós gostamos, é um verso que nós gostamos muito de mencionar e fazer uso, para nós mesmos, que diz: os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme para livrar. Lembra que lá um dos serviços dos anjos no Antigo Testamento era livramento? Deus usa os anjos para dar proteção e livramento àqueles que temem a Deus. Mesmo essa ideia, esse texto de que os anjos estão a serviço do que iam herdar a salvação, esteja lá em Hebreus, o conceito de anjo servindo, salvando no sentido de livramento, aqueles que vão herdar a salvação, aqueles que creem em Deus, aqueles que temem a Deus, já existe. Lá no Antigo Testamento nós já vemos anjos atuando dessa forma. Também no Salmo 91 diz que os anjos recebem ordens de Deus para nos guardar. Mateus, capítulo 18, versículo 10, é um texto que muitos usam como pretexto para pregar a doutrina de que nós temos anjos da guarda.
estavam perguntando para Jesus, né, quem é o maior no reino dos céus. E Jesus pega uma criança e fala, olha, quem não se tornar humilde como essa criança, não entrará no reino dos céus. E Jesus continua dizendo o seguinte, ai daqueles que maltratar, que escandalizar qualquer um desses pequeninos, porque os anjos deles estão sempre diante de mim. Os anjos de quem? Das crianças. Não é a criança anjo, mas anjos que existem para proteger as crianças. Isso nos dá a ideia de que existe um grupo de anjos destinados a guardar, a proteger as crianças. Não nos dá a doutrina de que temos anjos da guarda. Até porque, durante toda a Bíblia, nós vemos que existem anjos a serviço do homem que teme a Deus. Então, existem anjos para proteger as crianças? Existem. Só que a doutrina que pregam diz o seguinte, que quando você nasce, você ganha um anjo da guarda. Então, isso também nos dá a ideia de que os anjos são criados à medida que as pessoas nascem. E nós sabemos que anjos não são mais criados. Os anjos foram criados todos de uma só vez. Então, existem anjos que protegem as crianças? Existem. E eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, que nós teremos que dar muito conta a Deus no que nós fazemos com as nossas crianças. E às vezes é tão desprezado, dizendo, é só uma criança. Uma vez eu vi um post, parece uma coisa até brincadeira, mas quando você entende que isso que é real, né, não fica parecendo só um post de redes sociais. Uma criança falando assim, hoje os irmãos vão assistir o culto lá no porão da igreja. E as crianças vão ficar na nave da igreja. Porque o pior lugar da igreja, em algumas igrejas, não generalizo, porque existem muitas igrejas muito bem estruturadas, mas existem algumas igrejas que ainda destinam o porão da igreja para as crianças. Um lugar sem iluminação, sem ventilação, precário, sem assento direito. Hoje, graças a Deus, a mentalidade das lideranças evangélicas tem mudado muito. Mas prestaremos muito contas a Deus de como temos cuidado das nossas crianças. Isso não se refere só à criança da igreja, se refere à criança do meu vizinho, se refere ao meu filho, se refere às crianças da minha família. O quanto eu protejo, o quanto eu cuido e o quanto eu falo de Jesus para elas, porque elas também precisam conhecer. Elas também precisam saber. Criança não tem... vamos dizer, entendimento suficiente para um batismo, dependendo da idade, não tem do que se arrepender, não tem entendimento de pecado para se arrepender. Mas esse entendimento, se nós olharmos, as nossas crianças hoje estão tão contaminadas com o mundo, que elas têm noção de certo e errado muito antes que a gente imagina. As nossas crianças nos surpreendem com respostas e com questionamentos que nós, na idade delas, jamais teríamos. Mas isso, um dos motivos é o acesso à informação, que nós demoramos a ter. Demoramos mais tempo do que as nossas crianças hoje. Então, Deus também está de olho nas nossas crianças. E nós temos que levar isso muito a sério e temos responsabilidade com isso. Vim para a igreja, deixa a criança em casa, deixa a criança ir para a festinha do amigo, mas não traz a criança para a escola dominical. É como se a criança não precisasse de estar no culto. Criança tem que ser ensinada, tem que participar do culto, entender que é a hora da palavra, entender que é a hora do louvor, entender o que é a Santa Ceia. Isso só vem com ensinamento. Então, já é um velho ditado que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, eu tenho que ensinar, mas acima de tudo eu preciso dar exemplo. Se eu creio em anjo, eu sei que anjo faz, eu sei que anjo trabalha, eu conto isso para minha criança. Quando vou sair com ela, vamos pedir os anjos do Senhor para acampar ao seu redor e te livrar. Vamos pedir o Senhor para nos guardar, para enviar anjos dele a nosso serviço para nos proteger de todo mal. Ensinando a criança a respeito dos anjos nas orações dela. Ensinando para elas que nós não pedimos nada aos anjos. Nós pedimos a Deus. E Ele ordena, Ele permite. Ensinando as crianças que nós não oramos para anjo, que nós não adoramos a anjo. Tudo, irmãos, que as nossas crianças precisam adquirir, vai vir pelo ensino. E que de preferência que seja pelo ensino das pessoas responsáveis, porque o que nós não ensinarmos em termos de palavra, o mundo vai ensinar contrário à palavra.
porque vai ser ensino também. Continuando, vamos pensar agora nos anjos, só continuando aqui, os anjos sobre os cristãos. A Bíblia fala que aqueles que morrem em Cristo serão conduzidos ao seio de Abraão após a morte, aguardando aí a grande ressurreição, a ressurreição da volta de Cristo. Os anjos e os últimos acontecimentos. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, 1 Tessalonicenses, que ele virá com voz de arcanjo. Será uma grande convocação para os remidos do Senhor. A Escritura não dá nome a esse arcanjo, mas declara que a voz do arcanjo será ouvida por todos os santos, que irão ressuscitar e irão ao encontro do Senhor. Ou seja, já caminhando para o Apocalipse, para os acontecimentos, os últimos acontecimentos da igreja na face da terra. A segunda volta de Cristo, quando Jesus voltar, ele virá com voz de arcanjo. Arcanjo é anjo-chefe. João, na ilha de Patmos, o texto, ele fala que Miguel surgirá como um grande comandante dos exércitos celestiais contra as milícias satânicas, ou seja, Miguel aparecerá para lutar. E essas milícias satânicas são representadas pelo dragão, que é símbolo de Satanás. Miguel é um anjo, um dos poucos anjos que a Bíblia, apenas 2 anjos são nomeados na Bíblia, Miguel e Gabriel. Todas as outras vezes que a Bíblia se refere a anjo, ela não o chama pelo nome, ela o chama pela função, pelo serviço que ele presta. Durante Apocalipse, se você abrir em Apocalipse 1:1, vai estar escrito revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve irão acontecer, e ele a declarou enviando-a por meio de um anjo ao seu servo João. Ou seja, Apocalipse abre com a informação de que foi um anjo que redigiu o livro de Apocalipse. Tudo veio até João através, enviado por Deus a revelação, mas Deus usou um anjo para trazer até João. Lembra lá de Moisés, quando ele recebeu a lei? Quem trouxe a lei? Um anjo. Deus mandou a lei e enviou através de um anjo. E agora, novamente, o primeiro contato de Deus com o povo para dar regras, para dar instruções, para dar orientações, veio através de um anjo. Jesus veio para, com o tempo da graça, para dizer ao povo, não é a lei agora, que a lei não salva, mas é a graça, e isso foi anunciado através de um anjo. E agora, de novo, um anjo. E o Apocalipse nos mostra as cobranças e os juízos de Deus a respeito de tudo aquilo que foi falado, desde a lei, desde Jesus. Está vendo que o anjo atua do princípio ao fim? E é interessante, já falamos isso em aula passada, que a Bíblia não tem a menor intenção de provar a existência de anjo. Não é o foco das Escrituras provar a existência do anjo. Não existe uma doutrina, como existe uma doutrina da salvação. Estou dizendo que não existe, a gente não vê na Bíblia um enfoque dos apóstolos a respeito do anjo, contando o plano de salvação, falando da salvação, tentando inculcar no povo a salvação através de Jesus. Não existe essa preocupação dos apóstolos, porque não é esse o foco da Bíblia, não é o foco de Deus provar que anjo existe. Ele simplesmente mostra o anjo trabalhando. Deus não tem a menor intenção de nos convencer da existência do anjo. Ele existe. E se você crê, você se beneficia do que Deus manda ele fazer. E Apocalipse finaliza dizendo o seguinte, no 22:16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos dessas coisas na igreja. Eu sou a raiz da descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ou seja, começa com um anjo, termina com um anjo. Agora, existem alguns comentários a respeito de pequenos textos na Bíblia que nos traz alguns questionamentos. Primeiro, se referindo ao livro de Apocalipse,
Quando fala aos anjos da igreja, está falando de anjo seres celestes ou está falando de anjos pastores da igreja? Anjos pastores da igreja. Está se referindo à pessoa física do pastor, a funcionalidade dele como pastor, e não está se referindo aos seres celestiais, aos seres angelicais, seres espirituais. Irmãos, em Apocalipse existe mais de 70 citações de anjos. Sempre com missões especiais, específicas. E serão também os anjos que vão executar os juízos de Deus durante a grande tribulação. Os anjos são mais presentes na Bíblia, né, na história de Israel, na história da salvação, na história da evangelização, na nossa vida, muito mais presentes do que a gente costuma estudar. E mais presentes do que às vezes a gente nos preocupamos em estar aptos para entender. Nós já falamos algumas características da natureza do anjo na aula passada, mas eu quero falar de outras características complementando as que nós já falamos. A primeira delas, anjo é real, isso é indiscutível, mas nem sempre eles são visíveis. A Bíblia fala que alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Isso quer dizer também que muitas das vezes eles estão presentes e não são reconhecidos como anjos. Nós falamos que eles não têm corpo, mas eles podem adquirir a forma humana, o formato do corpo humano, conforme o serviço que ele for executar. Existem serviços que ele não necessita aparecer. Ele pode simplesmente atuar, agir, sem se tornar visível. Às vezes ele é visível e às vezes ele é visível, mas não reconhecido como anjo. Então, anjo é real, mas nem sempre é visível. Pode ser visível. Vai depender do tipo de ação que ele veio fazer. Adoração e serviço. Primeira coisa, o anjo, um dos serviços do anjo é adorar a Deus. Existem anjos com adoração e louvor incessante diante de Deus. Mas anjo não recebe adoração, não aceita adoração. Um dos exemplos que nós vemos disso é quando João se prostra diante do anjo que traz a mensagem para ele, ele fala, não faça isso, sou tão servo quanto você é. Então, dos critérios para a gente saber se é um anjo da parte de Deus ou não, que nos aparece, é perceber se ele aceita ou não a adoração. Anjo que busca para si glória, reconhecimento, adoração, não são anjos enviados da parte de Deus. Existiu na igreja do primeiro século uma heresia dizendo que os anjos deveriam ser adorados, é o chamado culto aos anjos. Por quê? Eles acreditavam que os anjos, e nisso eles estavam certos, os anjos eram superiores aos homens. De fato, os homens são superiores aos homens. Só que por os anjos serem superiores, pregava-se que eles tinham mais facilidade de chegar a Deus do que ao homem. Então eles faziam dos anjos os intermediários. E pregava-se o seguinte, que deve-se adorar os anjos em suas categorias. Quanto maior a categoria do anjo, mais perto de Deus ele está e mais fácil está o nosso acesso a Deus. Existe intermediário entre Deus e o homem? Só Jesus Cristo. Anjo não intermedia. Não intermedia oração, não intermedia milagre, não intermedia nada. Anjo, o que ele faz é vir com ordem de Deus já para servir o homem, para servir aqueles que creem. Então, anjo adora, mas não aceita adoração. Anjo executa serviço, mas não recebe ordens minhas. Não recebe ordens do homem. Não recebe orientação do homem. A gente costuma dizer, anjos do Senhor, faça isso, faça aquilo. Não faça. Vamos ver. Sabedoria e poder. A Bíblia fala
que os anjos foram feitos maiores do que o homem, os anjos foram feitos maiores do que o homem, em sabedoria e em poder. Isso quer dizer o quê? Que a sabedoria e o discernimento do anjo é maior do que o nosso, é maior do que o dos homens, mas ele não é infinito. O anjo não nasceu sábio e cheio de discernimento. Isso foi dado a ele. Isso é algo de Deus que foi dado aos anjos. Então, anjo não é infinito, anjo não é ilimitado. São superiores? São superiores. São, inclusive, em algumas referências, são chamados de anjos poderosos. Eles são poderosos, mas eles não têm todo o poder. Eles não são onipotentes. Isso é atributo de Deus. E que Deus não passou a ninguém. É um outro assunto, mas existem atributos que Deus confere aos homens, existem atributos que são intransferíveis, ou seja, Deus não concede a mais ninguém. Isso pertence somente à Trindade. Eles não executam obra exclusiva da Trindade. Por exemplo, criar, salvar, e qualquer outra coisa que é atributo de Deus, curar. Lembra do anjo que agitava as águas lá no tanque de Betesda? Ele descia e agitava as águas. Qual outra referência nós temos de anjo movimentando a favor da cura de alguém? Não existe. Era o mover das águas agitadas por um anjo que causava cura. Não era o anjo que curava. E é interessante que até o próprio Jesus seguiu alguns rituais. Lembra quando ele gospe no chão, passa no olho do cego? São pequenos rituais que às vezes Jesus fez para que o povo cresça. Mas são situações esporádicas, não é regra e não é doutrina. Decisões. Os anjos, eles têm a capacidade de tomar decisões. E como que nós sabemos disso? Primeiro porque um anjo desobedeceu a Deus, quis ser maior do que Deus, e o resultado foi a sua queda, a sua ruína. E tem o anjo que escolheu não ser adorado por João. Ou seja, os anjos, eles têm capacidade de discernimento de certo e errado, capacidade de escolha, eu quero ou eu não quero. E a única diferença é que hoje os anjos que não pecaram, não pecam mais. São anjos eleitos. Mas não são mecânicos, controlados por um controle remoto por Deus. Não, são seres pessoais. Nós vamos ver aqui que são seres que têm característica de personalidade. Como que funciona isso? Eles têm intelecto, são inteligentes, são sábios, eles têm emoções, eles se emocionam, eles se entristecem, eles podem se alegrar. A Bíblia fala que os anjos do céu se alegram quando um pecador se arrepende. Que Jesus foi recebido no céu com festa, com tristeza? Não, com festa, com emoção. E eles têm vontade própria, não são robotizados, essa é a palavra. São dotados dos sentimentos, podendo expressar emoção, principalmente quando rendem culto a Deus. E quando eles se manifestam para os homens de forma visível, quando eles, nas experiências entre anjos e homens, os anjos falam, os anjos ouvem e os anjos orientam, como foi com o caso de José, orientando, olha, foge para o Egito. Somente um ser pessoal teria essas características. Se ele fosse robotizado, ele não teria emoção, ele não teria vontade própria. Mas os anjos são seres pessoais, com características de personalidade. Quais os nomes que nós encontramos de anjo, de acordo com as suas hierarquias e categorias? Anjo, nós já falamos, tem o significado de mensageiro. Mas existem algumas funções na Bíblia que nós vamos encontrar outros nomes com o mesmo se referindo a seres celestiais, a seres angelicais. Isso depende do que ele veio fazer. Por exemplo, em Gênesis nós vamos encontrar se referindo a anjo como querubim. No mesmo Gênesis nós vamos encontrar se referindo a anjo como varão ou homem. São conhecidos também como príncipes.
Isaías, nós vemos a referência dos serafins, que tinham 6 asas, que prestavam adoração. E são também conhecidos como filhos de Deus. Existe uma passagem em Gênesis que fala que os filhos de Deus e filhos dos homens. Existem muitas pessoas que acreditam que quando se fala de filhos de Deus, está falando dos anjos. E não é possível que seja. Por quê? Quando se está falando disso, está falando que os filhos de Deus e os filhos dos homens vieram para coabitar com as mulheres, ou seja, terem relações sexuais com as mulheres. Se os anjos do céu, se os anjos de Deus são seres assexuados, eles jamais poderiam ter relações sexuais com mulheres. Então, quando se refere a filho dos homens, está falando dos descendentes de Caim. E quando se fala de filhos de Deus, está falando dos descendentes de Sete, aquele que nasceu após a morte de Abel. Então não é anjos, ali não é anjos, né? Alguns falam que são os anjos de Deus e os anjos do diabo, não são. São pessoas, mas com características tão de filhos de Deus, que foram chamados de filhos de Deus. E os homens com características tão má, tão perversas, que foram chamados de filhos dos homens. Também são chamados de ministros, né? Nós já vimos lá em Hebreus espíritos ministradores, mas também nós temos referências de principados, potestades e domínios. E por fim, em Judas, nós temos a referência do arcanjo. Somente Gabriel e Miguel têm esses nomes. Gabriel, aquele que iluminou a Daniel a respeito das escrituras, a respeito das revelações, das últimas coisas. E Miguel, que aparece como protetor de Israel. E nós temos outras classificações, outros nomes de hierarquias de anjo. Colossenses capítulo 1:16 diz o seguinte: porque nele, Deus, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Romanos 8,38 diz o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades. Paulo está dizendo, nos dois textos, que além da classificação anjo, existem outras classificações também de seres celestiais com características diferentes entre si e com serviços, funções diferentes entre eles. Vamos tentar ver alguns. Tronos. Quando se fala de tronos, possivelmente se refere aos anjos que estão próximos ao trono de Deus. E nós vemos nessa classificação os querubins. Se refere aos anjos ligados à majestade de Deus, ligados à soberania de Deus. Existem alguns textos que os identificam e possivelmente são anjos que servem diretamente ao trono. Domínio. Está falando de soberania, de dominações. É a classe de anjos que tem a função principal de executar as ordens de Deus sobre as coisas criadas, ou seja, sobre o mundo. Paulo diz que esses anjos executam a obra de Deus ou seja, debaixo do domínio de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo. Principados vem de príncipe e refere-se aos anjos que têm poderes sobre determinados territórios ou determinados reinos terrestres. Nós vemos, por exemplo, Miguel está na classe dos principados, se referindo a ele como dos primeiros príncipes de Deus. E uma coisa que eu quero já chamar a atenção de vocês é que todas essas classificações dos anjos de Deus também existem nos anjos maus. Todas as características dos anjos de Deus são também características nos anjos maus, porque Deus criou os anjos. Depois ele se rebelou e hoje são conhecidos como os anjos maus, mas eles foram criados igual aos anjos bons. O que mudou foi a escolha que ele fez. E tudo que ele tem de característica de um anjo de Deus, o anjo mau também tem. Com algumas coisas que eles perderam, então eles usam de outra forma. Nós vamos falar disso na próxima aula, mas só para adiantar, anjo ele tem forma humana, mas ele não possui ninguém. Não existe ninguém possesso de anjo. Coisas que o diabo já faz. O diabo ele pode pegar uma figura humana, ele pode pegar uma figura humana. Nós vemos lá no caso de Saul, quando ele pega a figura de Samuel. Mas o diabo, ele possui a pessoa, faz com que ela
perca a sua capacidade pessoal. Ou seja, intelecto, raciocínio, ou seja, ele domina de tal forma que ela faz o que o diabo quer. Anjo jamais fará isso. Até o Espírito Santo, quando ele toma posse de uma vida, ele não faz com que a gente perca a nossa razão e a nossa capacidade de raciocínio e o nosso poder de escolha. Tem um texto que fala que o Espírito está sujeito àquele que é usado. Então, uma das coisas que o diabo perdeu com a sua queda foi a ordem. Deus é extremamente ordeiro, Deus é extremamente organizado. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Isso chama bagunça. Ou seja, ele perdeu a capacidade de ordem. Ou, de repente, não sei, né, ele faz exatamente isso para se posicionar contrário ao que Deus é. Na verdade, foi isso que o fez cair. Potestades se refere aos anjos que executam tarefas especiais da parte de Deus. Na verdade, todos, né, executam tarefas especiais da parte de Deus. E são chamados de potestades, são investidos de autoridade especial. E alguns exemplos na Bíblia mostram que esses anjos são enviados para destruir a cidade de Jerusalém. Potestade, existe um texto que fala de potestades do ar. Acredita-se que os anjos potestades são aqueles que ficam na esfera espiritual. São anjos que não agem na terra, mas agem só nas regiões celestiais. Por isso são chamados de potestades. Lembrando que no reino dos anjos maus também existem as potestades. Existem os demônios que agem na terra, existem os demônios que agem nas regiões celestiais. Lembra quando Daniel estava orando? Que tinha um anjo um demônio, um anjo do mal, que barrava a sua oração, e foi preciso Deus enviar um anjo guerreiro, né, o arcanjo, para fazer com que a oração dele subisse. Então são potestades que agem nas regiões celestiais. Mas tem anjo lá. E por fim, os anjos são mencionados várias e várias vezes na Bíblia, como nós vimos aqui hoje. Mas a preocupação das Escrituras é mostrar Cristo Salvador. A preocupação das Escrituras é fazer com que o mundo conheça Jesus como Salvador. E não falar de anjo. Ele mostra o anjo atuando. O anjo como criaturas debaixo das ordens de Deus. Todas as vezes que um ser espiritual aparece na história da Bíblia, é apontando para Deus ou para Cristo. E sempre trazendo uma mensagem ou executando um juízo. Anjo não vem por vontade própria. Anjo não vem fazer o que ele quer fazer. Todas as vezes que um anjo aparece na história, ele vem trazendo uma mensagem, um juízo, uma revelação, um esclarecimento da parte de Deus. Qualquer experiência com anjo deve ser examinada à luz da Bíblia. Deve ser observado o seu serviço, pois todas as ações angelicais são registradas, sempre apontam para o Criador. Nunca para as criaturas. Nunca para os anjos, nunca para os homens. Anjo não vem enaltecer o homem. O anjo não vem colocar o homem em destaque. O anjo não se coloca em destaque, muito menos o homem. O anjo, ele vem... existem situações que ele vem e nem visível ele se torna. Tamanha é a submissão que ele tem a Deus e de fazer com que Deus e a sua obra seja conhecida. Não ele, nem a sua obra. Nem o anjo, nem a obra do anjo. Então, nossas experiências com anjo também devem ser... passar, né, pelo filtro da palavra. Sonhos, né? Sonhei com um anjo. O que esse anjo disse? O que esse anjo queria? Porque se você olhar pela Bíblia, toda presença de anjo tem propósito. Não é desordenado. No anjo não começa a aparecer sem função, sem propósito, só para ficar te olhando. Né? Existem pessoas que acham que estão sonhando com anjo, que estão vendo o anjo, e né, no decorrer da visão, elas percebem que eles não são anjos. Na verdade, são anjos, mas são demônios, né? Anjos decaídos. Então, finalizamos aqui mais essa aula. Até a próxima.